Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula de hoje é a continuidade da anterior e a gente finaliza o capítulo da apostila de vocês falando hoje sobre a civilização romana. Bora para a aula? Passando para a segunda civilização, que a gente caracteriza como antiguidade clássica, Roma é que vai marcar de fato essa passagem do mundo antigo para o mundo medieval e é com certeza um dos maiores impérios que o mundo antigo conheceu. Roma, gente, ele está localizado na Península Itálica, é uma cidade-estado, tá? Numa região que é chamada Lácio, e ela é banhada por um rio chamado Rio Tibre. Não é Tigre lá dos Mesopotâmios, é Rio Tibre. E a origem de Roma, ela pode ser explicada de duas formas, né? Uma origem mitológica, que é baseada na história de Rômulo e Remo, que são dois irmãos, né, que são sequestrados assim que nascem, né? E aí tem toda uma mitologia envolvendo a história deles, né, que explica a sua jornada de redenção, de recuperar, voltar para a família e tudo mais. Inclusive essa estátua aí, né, que mostra a loba capitolina, que é a loba que vai encontrar as crianças e amamentá-las, né? É um símbolo extremamente importante, acaba virando um ícone mesmo dos romanos. Então essa imagem ela é bastante conhecida, inclusive para quem acompanha, por exemplo, futebol na Itália, com certeza já viu essa representação em algum momento. Mas você também tem uma explicação histórica, né? Que é a ocupação dessa península itálica que eu mostrei no mapa logo atrás por três grandes povos, pelo menos: os latinos, os etruscos e os gregos. Inclusive a cultura grega e a cultura romana, elas são muito relacionadas e muito próximas em diversos aspectos, tá? Então aí você tem essa ocupação da península e em Roma, que é essa cidade-estado, né, gente? Você tem a partir da invasão dos etruscos, eles unificam as tribos latinas que viviam ali e fundam Roma no século 8 a.C. também. Então aqui tem um mapinha, só para vocês verem os povos que habitam essa península itálica, né? Aqui eu destaquei os três principais, que são os latinos, os etruscos e os gregos. Lembrando que aqui os latinos e os italiotas, eles representam o mesmo povo, tá? Do qual eu estou me referindo. E para analisar a história de Roma, gente, nós dividimos ela em três grandes períodos, né? Que é a monarquia, a república e o império. E que vão variar, na verdade, de acordo com a sua própria organização em termos de governo, né? De Estado. Então, quando eu falo uma monarquia, o início da cidade, né? Do Estado de Roma, então os seus primeiros governantes são reis. E esse rei acumulava funções não só de governar, né, que são as funções executivas, mas também funções religiosas, funções de julgar, né, que são as funções jurídicas. E você tinha um grupo de pessoas muito poderoso em Roma, que era o Senado, que era uma assembleia, que era um conjunto de pessoas que tinha o poder, né, de decidir de fato as principais decisões políticas de Roma, que inclusive podiam até vetar uma decisão de um rei nesse contexto, tá? E esses homens que pertencem ao Senado, em geral, eles vinham de famílias em específicas, famílias de posse, com posses em Roma, né? Que é o que a gente chama de gens, né? Homens das gens, que é dessa linhagem familiar em específico. Então, para você virar um senador romano, com certeza seria muito difícil você, se alguém que era pobre chegou lá, seria muito, muito difícil, tá? E claro, né, gente, se eles têm o poder político, em geral é na mão deles também que está concentrada as terras. Porque em Roma, tanto quanto na Grécia, você tem um processo de grande disputa de terras, onde quem tem poder acaba tendo necessariamente tendo que ter terras. E aqui, gente, é bom destacar que quando a gente fala dessa linhagem familiar na formação da elite de Roma, você está falando de uma ordem patriarcal,
E aí na apostila, inclusive, cita os paterfamilias, né? Que é esse pai de família que literalmente tem a posse sobre os bens materiais desse agrupamento familiar e tem autoridade sobre todo mundo. Então, em geral, é um homem mais velho, né? No caso, por exemplo, o pai ou o avô, que literalmente toma as decisões em relação à vida das pessoas dessa família. E são essas pessoas que também podem participar politicamente, tá? Então, essa é uma característica muito específica dos romanos, ok? Bom, essa monarquia, ela vai investir muito no comércio, então, principalmente comércio de sal, por exemplo. E, gente, embora sal hoje seja um produto extremamente barato, né? O sal no mundo antigo era caríssimo. Inclusive, os soldados romanos, por exemplo, eles recebiam o pagamento dele em muitos casos em sal. Por isso que vem o termo salário, tá? Então, sal era um grande produto comercializável no mundo antigo. E os romanos, eles vão fazer ainda durante o período da monarquia uma grande expansão da cidade com diversas construções, tá? Então, os mercados, as basílicas, que são os edifícios administrativos, os banhos públicos, anfiteatros, rede de esgoto, pontes, aquedutos. Então, por exemplo, nessa imagem que acaba de aparecer para vocês, mostra um sistema muito bem organizado de distribuição de água dos romanos, né? Em que você canaliza isso e leva para diversos lugares da cidade. E aqui na foto, né, tem as ruínas de um dos locais onde aconteciam os banhos públicos em Roma. E, gente, parece ser estranho, né? Você sair para tomar banho com outras pessoas, mas era um hábito cultural dos romanos e era uma forma de lazer, inclusive, tá? Então você tinha diversos, mesmo quando Roma expande, né? Diversos locais tinham esses banhos públicos. Era uma das formas, inclusive, de entretenimento deles, por mais estranho que isso possa soar para vocês, tá? Ainda dentro dessa monarquia, e gente, isso vale basicamente, em termos muito, muito gerais, para quase toda a história de Roma. Ela costuma ser dividida em três grandes grupos: os patrícios, os plebeus e os escravos. Sendo que os patrícios, em geral, são os donos de terra, quem tem condições financeiras em Roma. Então, são os nobres, são os senadores, né? Eles ocupam, em geral, posição de destaque político. Você tem os plebeus, que são trabalhadores livres, mas não têm nenhum tipo de direito político, eles vão conquistando ao longo da história romana. E você tem os escravos, que é quem não é livre, tá? Lembrando aí que, novamente, né, gente? Quando alguém se tornava, era escravizado no mundo antigo, em geral era por três grandes motivos, né? Dívidas, crimes ou ser um prisioneiro de guerra, que é o principal aqui no caso dos romanos, tá? Quando a gente vai mudar o segundo período da história romana, a gente chama de república, é porque a república, gente, é um sistema de administração do próprio governo, né? Da cidade, do estado. E ele é baseado não na ideia de um lugar voltado para os interesses do rei, mas um local, uma administração voltada para os interesses do bem público, para o bem geral, bem das pessoas. Então, por exemplo, um determinado governante não poderia, por exemplo, gastar o dinheiro público com questões pessoais, como, por exemplo, um rei podia fazer. Tá? Isso aqui já é considerado corrupção. Então, essa ideia de república, que inspira a atual ideia de república que nós temos hoje no século XXI, ela está se inspirando aqui nessa forma dos romanos, tá? E na República Romana, quem que se fortalece, né? O Senado e as assembleias, que está abaixo do Senado, mas que vão ter poder de decisão. E aí a gente pode dividir essa estrutura, né? Pelo menos em três grupos, né? Essa estrutura republicana. Você tem a magistratura, que cuida das questões administrativas. É ali que você tem o cônsul, que em geral é quem governa.
e que é eleita a cada 2 anos. Você tem o Senado, que talvez é o órgão mais importante dentro da República Romana, porque cuida da política interna e externa, mas é quem controla as finanças, é quem propõe leis, é quem controla a ação de quem governa. Então, querendo ou não, o Senado ele tinha um grande poder ali enquanto instituição nas suas mãos. E por fim você tem as assembleias, que tinham a função de eleger, né, os magistrados, que é quem governava, decidir guerra e paz. Lembrando que vocês vão ver que ao longo da história romana, o tempo todo eles vão procurar expandir seu território, e claro, fazendo isso via guerra, né? E, gente, nessas assembleias, tanto na magistratura quanto no Senado, a maior parte era composta por patrícios, o que, claro, vai gerar mais um elemento para o conflito entre patrícios e plebeus. Porque, claro, se os plebeus estão em desvantagem, eles não vão aceitar isso tranquilamente, tá? Porque além deles terem menos direitos políticos, eles estão em desvantagem econômica por eles não terem, por exemplo, acesso à terra, que era a garantia da sobrevivência. E esses plebeus, ao longo de toda a República Romana, vão lutar por uma série de direitos, né? E que vão ter sucesso, inclusive, né? Com uma série de conquistas sociais mesmo, de modo que esses plebeus, eles possam garantir mais espaço na política romana, né? E conseguem, em alguma medida, resolver algumas questões sociais do grupo. Mas veja, continuavam ainda em desvantagem em relação aos patrícios? Continuavam, tá? Bom, ainda no período republicano, gente, essa república, embora tenha sido um sistema muito interessante de organização, ela entra em crise. Principalmente a partir do momento em que você começa uma expansão territorial. Em geral, marcada ali no primeiro momento no Mediterrâneo, né? Então você tem um aumento das riquezas, um grande aumento da quantidade de escravos, que vai ser algo essencial no próximo período. E aí você vai tendo, no final já desse período republicano, mais concentração de terra na mão dos patrícios e dos generais, que são quem controlam esses exércitos, os organizam, inclusive muitos generais aqui pagavam o próprio salário dos soldados e podiam ficar com as terras que eles conquistaram, né, ou parte delas. E esse problema aí, gente, de você aumentar a quantidade de escravos, vai gerar um problema em termos de trabalho para Roma. Porque para que pagar alguém se eu posso ter um escravo? Então, você vai ter um empobrecimento dessa plebe e um aumento, claro, no número de escravos estrangeiros, né? E que vai gerar uma série de revoltas sociais, tanto revoltas de escravos, como, por exemplo, a revolta de Espartacus, ou como revoltas de plebeus, e Roma vai passar por anos e anos de guerra civil entre os seus próprios líderes militares, né? E que vão levar a uma outra forma de organização dos romanos, que é o que nós chamamos de império. Então o poder ele vai passar a se centralizar nas mãos do imperador, que agora, gente, não é apenas um governante, mas passa a ser considerado uma figura divina, alguém representante dos deuses, já que Roma também é politeísta. E é nesse período do Império que Roma chega ao máximo de sua expansão. Tem uma certa, inclusive, militarização da sociedade, que Roma é um dos maiores impérios que o mundo antigo conheceu. Você tem um aumento ainda maior dessa mão de obra escrava, tá? E esse território aí, ó, toda essa área colorida em roxo, esse amarelo clarinho e laranja, toda essa área passa a ser no Império pertencente aí aos romanos. Então é um território gigantesco, dividido entre 3 continentes, né? África, Ásia e Europa. E que, claro, né, gente, vai marcar aí, inclusive, a força dos romanos naquele período histórico, certo? Nesse período do Império, algumas coisas que a gente pode destacar. Em
primeira delas é o que nós chamamos de política de pão e circo, que era a distribuição gratuita de trigo, né, e principalmente para a plebe que estava desempregada, numa condição social dramática. E você também tinha promoção de inúmeras competições, festividades, feriados muito prolongados, que era uma maneira de controlar socialmente essas revoltas, de modo a agradar a população de alguma forma. Só para vocês terem uma ideia, em determinados períodos do Império, metade do ano em Roma era feriado, tá? Era composta por feriados. E essa valorização desses eventos, dessa cultura festiva, muito relacionada aos romanos, tá? Que, por exemplo, você vê um mosaico, né, de Pompeia, mostrando aí atores, um tocador, e era algo muito comum mesmo dentro do cotidiano dos romanos. Além disso, né, você tinha aí nos seus eventos públicos, por exemplo, lutas de gladiadores, que eram lutadores profissionais que combatiam nesses eventos e geravam até a morte, tá? Na sua maioria, esses gladiadores eram escravos, e aí você tinha promessa, né, de que à medida que você obtivesse muitas vitórias, você poderia ser liberto. O cara era assim, como uma pessoa famosa mesmo, gente, tá? Quanto melhor guerreiro ele fosse, quanto mais vitórias ele tivesse, né, mais famoso ele ficava em Roma. E dentro do Coliseu, né, que por exemplo é esse local onde acontecer esses eventos, você tinha outros espetáculos de sangue também, tá? Que era uma forma, inclusive, dos romanos mostrarem sua superioridade, garantirem reforço da lei, né? Sobre que eles entendiam como bárbaros, que eram os povos que eles dominavam em outras regiões. Então, essa cultura, inclusive desse entretenimento sangrento em Roma, ela é muito expressiva e muito mencionada, tá? Aqui, ó, hoje você tem as ruínas do Coliseu Romano, que está representada aqui nessa imagem, né? E você pode visitar na cidade de Roma. E você vê que é uma construção assim milenar e aí com uma estrutura incrível, né? Bom, ainda no Império Romano, você vai ter o surgimento do cristianismo, né? Que foi num território sob seu domínio. E o cristianismo, gente, ele vai ser uma religião muito combatida pelos imperadores romanos por ser considerado uma subversão. Por quê? Você vai ter aí uma série de características dos cristãos, né, que vão entrar em conflito com a religiosidade e o modo de se organizar romanos. E é uma religiosidade em que pesa, né, tudo que a história registra em relação aos cristãos, a próprio Jesus, ela vai se expandir muito, principalmente entre os mais necessitados, né? As camadas mais empobrecidas, como os plebeus, como os escravos, alguns soldados do exército, tá? E essas perseguições aos cristãos, elas são muito violentas, tá? Nos 2 primeiros séculos, principalmente. Então você tinha apedrejamentos, morte no Coliseu, as pessoas iam para lá assistir como evento mesmo. A própria crucificação, né? Porque a gente relaciona hoje a crucificação a Jesus por conta, né, do cristianismo aqui no Brasil. Claro, ser uma influência religiosa determinante, né? A maioria das pessoas no país se declaram assim. Mas a crucificação era uma pena que havia no Império Romano para punir pessoas que eles consideravam criminosos, tá? E, gente, o que o cristianismo tem que vai se diferir e entrar em conflito em relação aos romanos? Primeira coisa, é uma religião monoteísta. Então, dentro dos limites do Império Romano, o único grupo monoteísta que você tinha eram os judeus. Então, é uma nova religião monoteísta. E aqui talvez seja o principal ponto de crítica, gente. Os cristãos não acreditavam no caráter divino do imperador.
Então, você questionar de alguma forma a própria autoridade do imperador era considerado algo subversivo e passível de ser punido, era um crime. Peraí, você está dizendo que o imperador não é divino, não é representante dos deuses, né? Sendo que para os cristãos não existiam nem deuses, era apenas uma única divindade. Então isso causou muito espanto, tá? Além deles terem uma cultura muito pacifista, que se opunha aos valores romanos e muito espiritualizados, né? De uma crença de que você sofre aqui na Terra, mas né, você vai ter glórias quando você morrer. Então, isso se opõe muito à cultura romana, que é uma cultura, primeiro, politeísta, que acredita em vários deuses, entende o imperador como uma divindade extremamente militarizada. Então, você tem uma valorização, inclusive, da guerra e muito materialista. Então, para os romanos, eles acreditavam que se você sofre aqui na Terra, quando você morrer, você continua sofrendo. Né? Então, por isso, muito apegado ao que acontece aqui. Então, são aspectos que opõem aí o cristianismo à cultura romana e que, independente da perseguição, vai encontrar cada vez mais adeptos ao longo desse período da história, tá? Quando que a gente pode começar a falar que tem um ponto de virada na história romana em que você começa a iniciar um processo de crise e que vai terminar no fim, né, dessa grandiosidade que nós estamos relatando aqui? É com algo que nós chamamos de Pax Romana. O que é a Pax Romana? É a diminuição até o fim, né, desse processo de expansão territorial. Por quê? Começou a ter um entendimento de que havia muito mais terras do que eles poderiam ocupar. Então, os generais, para que eles iam investir, por exemplo, em expandir território, sendo que era eles que tinham que pagar pelas guerras, pelos conflitos, e eles não estavam dando conta nem de manter as terras que eles tinham. Então, aí daí você já vê que literalmente, olha, nós vamos parar, diminuir o processo de expansão, porque a gente está tendo tanta terra que não dá para controlar, tá? Esse período a gente chama de Pax Romana, ele acontece no século II depois de Cristo, tá? E a partir dessa nova configuração aqui, é que o Império vai entrar em crise. Por quê? Primeiro, ao longo desse período, você tem uma expansão e consolidação do cristianismo, que de alguma forma também é crítica à figura do imperador. Você tem aí, inclusive, nesse processo de expansão, já no século IV depois de Cristo, né, a liberdade de culto aos cristãos, e no final desse mesmo século, o surgimento do catolicismo, né, como aí já surge a Igreja Católica, né, que como religião oficial do Império. Mas não só isso, né, gente? Você vai ter um processo também de crise do trabalho escravo. E essa crise do trabalho escravo, ela acontece por conta do fim das guerras. Que se você não faz guerra, você não pega escravo e, portanto, diminui a quantidade de escravos disponíveis para o trabalho. E aí você começa a mudar a forma de trabalho dentro do império, que deixa de ser escravo para ser servil. Então você trabalha em troca de poder usar a terra, se proteger, plantar, né? E aí você paga alguns impostos para esse dono dessa terra para você ficar lá. E em geral, gente, você vai ter um processo de ruralização da economia, da sociedade. Então, gradativamente, as pessoas vão deixando de viver nas cidades, que passa a ser vista inclusive como um lugar de perigo, para irem morar nessas terras, aderindo a essa nova forma de trabalho. E a coisa no Império, ela chega num processo de crise tão grande em que você divide, né, esse território em duas partes, que é o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Cabe acrescentar aqui, gente, que nesse contexto, Roma também vai sofrer invasão de diversos povos, que são chamados de povos bárbaros, e que vão ser centrais nesse processo de desagregação do Império Romano, dessa crise do Império, né? E que vão já enfraquecidos e sem exército suficiente
para enfrentar esses povos estrangeiros, né, que viviam fora dos territórios do Império Romano e que vai por fim, inclusive, a uma parte dele, que é o Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo, tá? Gente, o que a gente pode acrescentar dos aspectos culturais dos romanos, além dos quais eu já mencionei? A religião. Porque embora o cristianismo ele tenha se expandido dentro do Império Romano, mas em termos de origem, os romanos são politeístas. Também, assim como os gregos, né? Seus deuses têm formas e características humanas, então, com suas qualidades e defeitos, mas continuam sendo imortais. Também inspiram diversas narrativas mitológicas. E, em certa medida, gente, eu posso dizer que, inclusive, são adaptações dos deuses gregos, né? Como vocês podem ver na imagem, né? Alguns deuses romanos, como Marte, Mercúrio, Minerva, Vênus, Vulcano, Netuno, tá? São releituras mesmo dos deuses gregos. É uma grande fonte de inspiração para a religiosidade romana. Bom, eu deixo algumas dicas aqui para vocês que quiserem saber mais sobre o assunto. A primeira delas é falando sobre esses povos bárbaros que vão invadir o Império Romano, tá? Conhecendo eles um pouco, a maneira como eles se organizam. Então, esse vídeo do canal Nerdologia é muito bom para vocês entenderem um pouco esse processo de fim do Império Romano. Vai ficar aqui na descrição o link para 2 livros super tranquilos que falam como seria a sua vida, né? Tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, pensando, gente, os mais diversos aspectos, desde como seria a sua vida familiar, o que você comeria, quais seriam os seus hábitos, o que você... brincadeiras, tudo, tá? É um livro bem legal, muito bem ilustrado. E eu vou deixar o link para o PDF dos 2 para vocês acessarem. A terceira indicação que eu dou é um vídeo falando sobre a cidade de Pompeia, que foi totalmente destruída no século I depois de Cristo pelo vulcão Vesúvio, tá? E é uma das grandes tragédias, inclusive envolvendo o Império Romano. E a cidade, né, gente, por ter sido coberta aí sobre as lavas e as cinzas do vulcão, né, ela se manteve preservada, né? Então, é um grande sítio arqueológico de estudo ainda hoje. Bom, lá na página 461 também tem um QR Code do Museu Benek, que é um museu de arte, história, arqueologia da Grécia, né? E que tem muitas coisas envolvendo aí os gregos, muitos artefatos e elementos artísticos. Então compensa, né? É muito legal fazer essa visita virtual. E por fim, um link bem curioso, falando sobre a peça do mais antigo computador da história. Claro, gente, que não é um computador eletrônico, como vocês entendem hoje, mas é um mecanismo, né, analógico de mais de 2.000 anos, encontrado ali na região do Mar Egeu, e que é bem legal também, e que fica aí de curiosidade para vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, acompanhe aqui as postagens no nosso canal. A playlist aparece aí para vocês, para quem quiser retomar as aulas anteriores. Ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe com os colegas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!